A presidenta Dilma Rousseff deu posse em Brasília ao ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, que substitui Luiz Sérgio. Veja como foi a cerimônia. Dando início à cerimônia, fará uso da palavra o senhor Luiz Sérgio. Quero saudar a presidenta da República, Dilma Rousseff, presidente do Senado, senador José Sarney, ministro da Pesca, senador Marcelo Crivella, e Gleice, ministra da Casa Civil. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à presidenta Dilma Rousseff por ter confiado em mim para integrar seu ministério. Primeiro, à frente da Secretaria de Relações Institucionais e, posteriormente, no comando do Ministério da Pesca e Aquicultura. Presidenta, muito obrigado por tudo. Saiba que me sinto muito honrado por ter participado diretamente do governo da primeira mulher presidenta do Brasil. Estendo esse agradecimento a todos os meus colegas ministros e ministras, pela forma sempre cordial e fraterna como fui tratado. Desejo que todos sigam desempenhando com garra as tarefas do nosso governo. Digo nosso, porque na Câmara eu continuo sendo governo da presidenta Dilma Rousseff. Que tem consolidado e ampliado as conquistas iniciadas no período do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os avanços do nosso governo, gostaria de citar a criação de uma política de longo prazo para a valorização do salário mínimo. Cito porque participei diretamente, como ministro das Relações Institucionais, do esforço vitorioso para aprovar essa lei no Congresso Nacional. Aproveito para agradecer a cada deputada e deputado, a cada senador e senadora, pela forma respeitosa com que nos relacionamos naquele período. A lei do salário mínimo que aprovamos juntos estabelece critérios claros para o reajuste e, principalmente, garante ganho real aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Melhorar a vida dos trabalhadores brasileiros, das trabalhadoras brasileiras, é o foco principal deste governo. E entre a grande massa trabalhadora de nosso país, uma parcela significativa é composta de homens e mulheres que tiram da pesca e da aquicultura o sustento de suas famílias. O setor pesqueiro, senhora presidente, foi um dos primeiros a se organizar no Brasil. Em 1815, no Recife, aconteceu a chamada Revolta dos Pescadores, na qual eles já lutavam por melhores condições de vida e trabalho. Em 1818, Dom João VI criou a primeira colônia de pescadores em Santa Catarina. Em 1941, a jangada São Pedro deixou o Ceará, pilotado por Jacaré, Jerônimo, Tatá e Manuel Preto. Eles atravessaram a costa brasileira até o Rio de Janeiro com o objetivo de denunciar o total abandono dos pescadores brasileiros pelo governo daquela época. O presidente Getúlio Vargas recebeu os pescadores, mas só em 1962,
com a criação da SUDEP, a pesca ganhou alguma representação no governo. Mas foi muito pouco tempo e o trabalho não teve a continuidade necessária. Durante os anos em que seguiram, a pesca passou por uma dezena de órgãos, sempre tratada como uma atividade econômica subalterna. Só com a sensibilidade do presidente Lula e da senhora presidenta Dilma Rousseff, à época ministra-chefe da Casa Civil, foi possível a criação, finalmente, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Tenho orgulho de ter participado como deputado federal das lutas que levaram à criação do Ministério da Pesca e Aquicultura. E tenho a grande satisfação de ter representado como ministro de Estado os interesses dos pescadores e aquicultores brasileiros. Estamos falando, senhora presidenta, de uma força de trabalho que reúne milhares de pescadores e aquicultores. Um setor importante, sem dúvida, mas que tem um enorme potencial ainda a ser desenvolvido. Nos últimos 50 anos, nossa produção de pescado cresceu mais de 400%, só perdendo em termos percentuais para a produção de grãos. Mesmo assim, ainda estamos longe de chegar aos níveis de produção e consumo que podemos e devemos atingir. Atualmente produzimos um total de 1.264.000 toneladas de pescado. E nosso consumo experimentou um crescimento de 34% entre 2006 e 2010. Embora ainda seja considerado baixo perto dos padrões internacionais. Longe de nos desanimar, esses dados devem servir de estímulo. O que esses números nos dizem é que estamos diante de uma grande janela de oportunidade e que não podemos desperdiçá-la. Temos um enorme mercado consumidor interno a ser desbravado e podemos disputar os mercados internacionais. Estamos falando de um negócio que movimentou só no ano passado 290 bilhões de dólares em todo o mundo. O Brasil precisa aumentar a sua fatia neste bolo e a atuação do Ministério da Pesca e Aquicultura e do governo federal como um todo é fundamental para que isto aconteça. A perspectiva é de que neste ano a produção aquícola já atinja 700.000 toneladas de pescado. Quero aqui lembrar que muitos sempre querem se referir ao Chile. O Chile produz 800.000 toneladas de uma única espécie salmão. Nós chegaremos esse ano a 700.000 toneladas com um número grande de espécies. Chegaremos a essas 700.000 toneladas de pescado com a entrada em produção de mais 4 novos parques aquícolas, além dos 6 que já temos operando. E aqui cabe uma observação. Precisamos dar agilidade ao licenciamento de novas áreas de cultivo em nossos reservatórios. Para que os reservatórios existam, já é necessário um amplo processo de licenciamento ambiental. A meu ver, o ideal é que nesse processo inicial de licenciamento já seja incluído a questão de criação de peixes. Estamos falando de um potencial gigantesco. Se o Brasil conseguir utilizar apenas 1% da área de todos os seus reservatórios para cultivar organismos aquáticos, podemos nos equiparar à China, que hoje é o país